Estou aqui com o Raul, minha gente. Ele é de Cachoeira Paulista. Chegando de onde mesmo, Raul? De Santa Cruz do Rio Pardo. Tá bom, seja muito bem-vindo, viu, Obrigado, querido? obrigado. Qual é? Para quem é a sua pergunta? Para o Marcos. Para o André. Para o André, perdão. André, tem nada não. Hoje a gente tem visto assim, muitas crianças e adolescentes consumindo bebida alcoólica de casa e depois passando para a rua. O que os pais poderiam fazer para os filhos não chegar ao alcoolismo? Obrigado, querido. Muito obrigado, Raul. Bom, esse é um mal, é uma chaga da nossa juventude, infelizmente. Nós que acompanha a juventude lá em Taubaté, nos movimentos que trabalham com juventude, o movimento Shalom, o movimento de aldeias de vida, a minha própria paróquia, a gente vê como que isso é uma chaga verdadeira da nossa juventude. Olha, quanto à bebida alcoólica em específico dentro de casa, nós pais temos que entender que a melhor correção com nossos filhos, qualquer que seja, em específico, falando do álcool, é o nosso testemunho. Como que nós, pais, lidamos com relação à bebida alcoólica? Porque muito mais que a comunicação é assim, muito mais que a palavra, tem a nossa postura, mas antes e sobretudo tem o nosso testemunho. Como que nós lidamos com bebida? Vamos chamar da bebida social. Nós incentivamos nossos filhos a dar aquela bicadinha, nós bebemos em excesso mesmo quando estamos em casa, e falar, estou dentro de casa e não tem problema, não é? Como que nós lidamos com isso? Nossos filhos muito nos imitam com relação à bebida. E se você tem o hábito de beber socialmente, vamos dizer assim, mas você pense, reflita como que você tem esse compromisso, como que você lida com a bebida e como o seu filho pode estar vendo você. Será que ele vai desenvolver essa mesma comportamento, se é que está bem equilibrado, quando ele não estiver perto de você? Como que isso vai ser fomentado quando ele estiver com amigos que bebem e não têm medida? Eu fui um jovem que passei por esse drama também. Quando eu estive na faculdade, eu tive amigos que eu não tinha hábito de beber, mas por causa das amizades, eu ia aos bares por causa da faculdade e bebia no ritmo que eles bebiam. E eu não tinha nenhuma experiência com bebida alcoólica, então foi terrível, para mim. Então, mas o que me chamou de novo para ver, olha, que burrada que eu estou fazendo, porque foi o exemplo do meu pai. Meu pai, ele bebia socialmente, mas era muito raramente, era muito eventualmente. Nunca vi meu pai bêbado em nenhuma vez, nem um pouquinho alto. Muito pelo contrário, era muito socialmente, aquele pouquinho, aquela latinha de cerveja, e muito alegre. E o testemunho do meu pai falava muito, eu falava, é assim que tem que ser. Então, quando eu experimentei um extremo no lado de bebida, eu via falar, não, estou errado, eu sei onde que é o equilíbrio, o ponto de equilíbrio. Então, acho que vale mais o testemunho dos pais. Eu acho que isso... Obrigado, querido. Um aspecto importante da resposta do André e da pergunta também do Raul é que, nesses momentos, é preciso levar em conta também o histórico familiar. Porque existem famílias que estão muito sofridas por um histórico familiar no que diz respeito à bebida. É muito doloroso, muito difícil. Então, isso torna o quê? Um ambiente frágil. A experiência da bebida é uma experiência inadequada. Então, considerar a experiência da família, do pai, da mãe, do avô, dos tios, as festas em família, como acontecem, é muito importante. Eu quero agradecer muito, neste momento, a tanta gente que esteve aqui nesse final de semana passado, que foi a Festa da Misericórdia, e puderam conhecer, inclusive, o Santuário do Pai das Misericórdias, que vieram aqui pela primeira vez. Gente que, inclusive, veio para a Festa da Misericórdia para conhecer o Santuário do Pai das Misericórdias. Quem veio aqui e já nos acompanhou desde a dedicação do Santuário ao Pai das Misericórdias, viu que o nosso Santuário continua em construção. Então, aqui um agradecimento a você que ergueu o santuário, e um convite para que você continue nos ajudando nas necessidades para que nós finalizemos todas as obras do nosso santuário do Pai das Misericórdias. Tanta gente que tem vindo aqui tem dito uma coisa que eu estou gostando muito de ouvir, dizendo que entrando no santuário existe um convite imediato para a oração. É espetacular, é de fato maravilhoso. Venha e nos ajude, e muito obrigado por ter nos ajudado até aqui.
Nós vamos seguindo com uma pergunta para quem? A Carla, Eu imagino. de um senhor de Ribeirão Preto que pede para não ser identificado. Ele nos escreveu: tenho uma filha de 11 anos e sou separado da mãe dela desde o seu nascimento. Pego a minha filha todos os finais de semana, mas agora que ela cresceu, ela não quer vir mais para minha casa. O que eu posso fazer? Ela tem 11 anos, perdão. Como que... Não dá pra gente saber se sempre pegou todos os finais de semana, como é que foi a construção desse relacionamento, né? Porque realmente, se você não convive com a mãe desde que ela nasceu, então é uma coisa que já ficou aí essa ausência para ela. Mas se mesmo criança você já buscava e acompanhava, então precisa saber mesmo o que está acontecendo, né? Não sei como é que é complicado assim o seu relacionamento com a mãe da sua filha também, né? Se é um relacionamento amigável, porque às vezes isso também prejudica, né? Porque é aquilo que nós falamos, a gente esquece que pai e mãe para sempre, né? Independente se está junto, se está separado, né? E talvez ela não possa, ou você, ou ela não foi um bom marido, ou ela não foi uma boa esposa para você, mas esse é problema de vocês, né? E isso a gente não pode transferir para os filhos. Os filhos precisam viver a experiência de pai e de mãe, né? E não pela experiência talvez ruim que vocês tenham vivido. Eu acho que você precisa conversar com ela e saber o porquê, né? O porquê que ela não quer, né? Ir ponderando, como é que são os finais de semana de vocês. Forçar é uma coisa que não vai adiantar muito, mas também você abrir mão, também não quero mais, também é complicado. Então precisa chegar num acordo aí, né? Mas saber, porque tem um porquê, né? Então ir atrás, investigar isso, por que ela não quer ir ficar com você nos finais de semana. E a partir disso ir trabalhando, mas fora isso, não tem muita outra alternativa, não. Obrigado, Carla. André, o Cláudio Roberto, através do Facebook, fez uma pergunta. Trabalho numa escola onde algumas adolescentes estão se cortando, sejam nos braços ou até nos pulsos, com a alegação de que não são amadas por seus pais, que ninguém os entende e até mesmo quando não são correspondidas em seus afetos. Diante dessa situação grave, o que os pais devem fazer? Muito bem, Cláudio. Obrigado pela pergunta. Só abrindo um parênteses aqui, um abraço para Humberto Almeida, de Salvador, Bahia, também do Movimento das Equipes de Nossa Senhora. Um abraço para você, Humberto. Obrigado pela mensagem aqui. Bom, Cláudio, eu li realmente sobre isso, esse problema que a gente está tendo nas escolas, dos adolescentes está se cortando. Eu vi uma matéria sobre isso realmente. Não sei se você é professor ou não nas escolas, mas é um verdadeiro desafio para quem trabalha em escola, seja qual for a atividade. Principalmente se for escola pública, onde acolhe tantas realidades de adolescentes e de famílias diferentes. Bom, é importante que você, certamente é católico, é cristão, né? Você tenha um quê a mais de trabalho dentro do ambiente escolar que você está, não é? Não simplesmente ir lá trabalhar, mas você já viu que você sentiu a necessidade de fazer algo por esses jovens, por essas adolescentes. Então, o que eu sugiro para você, Cláudio, é que crie um momento ou uma pessoa com quem as crianças, essas adolescentes, tenham um pouco mais de intimidade e crie um momento para que possa conversar na escola. Talvez um momento de intervalo e tudo mais, para que possa conversar com elas. Infelizmente, as nossas famílias padecem, né, estão chagadas para que os adolescentes voltem em casa e possam ter esse amor realmente das famílias. Infelizmente, existe essa chaga e precisa ser trabalhado, não é? E você pode ser a ponte, ou uma pessoa que você encontre, vocês podem ser a ponte do amor de Deus para com essas crianças, com essas adolescentes, para que elas possam ter alguém que eles possam ter essa experiência de amor. Que uma vez que elas tenham essa experiência de amor, elas possam começar a entender que não é preciso se maltratar, né? Porque se elas estão se cortando é porque algo dentro está muito pior,
né? A corte no corpo é uma coisa dentro que não está resolvida. Então, Cláudio, se você tem essa missão, você tem esse chamado, rezo para que você tenha realmente sucesso, que o Espírito Santo ilumine para isso. Busque pessoas, busque parceiros, para que possa criar esse momento de diálogo com essas adolescentes. Estou aqui com uma matéria de um dos mais importantes sites de notícia do nosso país, com o depoimento de uma estudante de 11 anos, de uma escola no norte, no nosso país, que ela conta simplesmente assim, que as meninas estavam se cortando, mas eu não sei o motivo, e me chamaram para participar. Elas usavam lâminas do apontador e ficavam se cortando dentro da sala, ou pegavam de casa e traziam para cá. Eu fiz 2 vezes, mas já parei. Na minha sala, ninguém mais está fazendo. Mas eu sei de meninas do 6º ano que ainda estão. Quer dizer, é uma resposta que realmente é um testemunho, não é? Que acaba por salientar esse aspecto do imenso vazio, não é? Nessas garotas, aqui esse site faz uma referência às garotas, quer dizer, a compreensão de que é um problema, sem dúvida, interior, que buscando a solução externamente. E veja que interessante, Ricardo. Ela cita que ela se cortou por ver as outras se cortando. Então, não necessariamente ela está com essa necessidade. Então, também há um quê de modismo. Sim. Né? Vou fazer porque os outros estão fazendo. Isso é falta de referência de valores da família. Uma pressão, né, do grupo. O grupo pressiona, senão eles excluem. Então, é importante, né, para a juventude, criar esses momentos nas escolas de diálogo. Cláudio, se você tem esse chamado dentro do coração, faça, por favor, por caridade a essas adolescentes. Obrigado. Carla, é uma senhora que pede para não ser identificada, tem uma filha de 15 anos. Ela nos escreveu que no ano passado ela se separou do marido e depois disso sua filha começou a fugir de casa, se envolveu com drogas e teve depressão. Hoje ela está sendo acompanhada por psicólogo e psiquiatra. A sua pergunta é como colocar limites e conquistar o respeito de uma adolescente tão rebelde? Não entendi. Quem que faz acompanhamento com o psiquiatra? A filha. A mãe? A filha. Ela que teve depressão. Deve ter sido um choque muito grande mesmo, né? A separação dos pais também, não sei como foi, se foi amigável, se não foi, né? Como se deu essa separação. Mas hoje ela está no tratamento psiquiátrico e psicológico. Hoje o que você precisa é ser presença para sua filha, né? Amá-la a qualquer custo, né? Mesmo na rebeldia, mesmo aquilo que nós já falamos, mesmo talvez ela fazendo coisas erradas, mas você está sempre pronta para amá-la, para aceitá-la. Ela precisa perceber que ela tem onde voltar, que ela tem onde se apoiar, né? Por mais porque o mundo dela caiu, né? A separação dos pais, o mundo dela abriu um buraco, ela caiu. Então agora ela precisa retomar e o que vai fazer ela levantar é o amor. E é o amor porque se ela mora com você de uma maneira muito particular, o amor que você tem por ela. Então, de procurar fazer algumas coisas junto com ela, né? Vai passear, vai ao cinema, vai ao shopping, vai, sei lá, né? O que ela gosta de fazer, né? Esse final de semana eu vivi uma experiência, né, interessantíssima, né? Eu fui a um show com a Rebeca, eu falei, minha nossa, eu cheguei em casa às 5 horas da manhã, eu falei, Jesus amado. Que bacana, parabéns. 5 horas da manhã. Você foi um show com a Rebeca? Falei, Que eu queria ir, não espetacular, queria, muito mas, gente, bom. se eu não fosse levar a minha filha, quem iria? Ela queria muito ir ao show. Então, eu não posso delegar isso para a mãe dos outros ou para amigos. Minha filha tem 16 anos, então ela é responsabilidade minha. Então, eu fui. Eu e o Cleto, até, graças a Deus, não fui sozinha. Fomos. Chegamos, não tenho mais idade para ir, chegamos esbudegados, mas ela ficou felicíssima, porque eu ainda perguntei para ela, eu posso ir junto, minha filha? Mãe, é tudo que eu queria. Olha só, tudo que eu queria era que você fosse num show comigo. Ai, minha Nossa Senhora. Então, vamos. Então, é perder para ganhar. Algumas coisas a gente tem que fazer isso, tem que abrir mão.
né? Às vezes no cinema está passando um filme que não é o que eu gosto, mas eu vou fazer companhia com a minha filha. Então busque essas coisas assim também. Não levar a sua filha, ser essa companheira e ela ir sentindo essa amizade, esse amor, essa acolhida em você, em coisas que você gosta de fazer. Mas hoje é preciso investir nela, em coisas que ela gosta de fazer. Que tenham um significado para ela. Que tenham um significado para ela. E que ela vai pensar, poxa, minha mãe está fazendo por mim, né? Hoje ela quer ser amada, ela quer ser valorizada, ela quer ser, né? É carência. Então, faça isso, perca algumas coisas, algum tempo, algumas coisas na sua vida em prol da sua filha, porque vai valer a pena. Bacana seu exemplo, porque muitos pais queremos externar o amor, mas quem foi que disse, né, que aquilo que a gente está fazendo significa amor para os nossos filhos? É preciso uma atenção bem especial para a gente observar, perguntar, se entrelaçar com os filhos para descobrir o que a gente faz e que significa para eles que a gente os ama. Parabéns, foi para balada, hein? Foi. André, uma senhora que pede para não ser identificada pergunta: meu filho tem 16 anos e recentemente eu descobri que ele usou maconha. Foi muito difícil saber disso, pois meu filho nunca me deu trabalho. Ele começou a trabalhar há quase 3 meses e está estudando à noite, o que me preocupa muito. Tenho receio dele se viciar e não sei como lidar com isso. Gostaria de uma orientação. É a mãe que está perguntando. Isso. Eu já quero saber cadê o pai. Muito bem. A juventude, ela tem cada vez mais contato fácil com a drogadição. Não é nada complicado para o jovem ter contato com drogas. Muito mais com maconha, que, entre aspas, é a droga mais simples que ele encontra fora aí. E hoje eles têm um discurso, né? Que a maconha não vicia e não faz mal. Existe hoje nesse meio dessa idade. Ainda existe esse discurso, muito bem falado, Carla, que a maconha é uma droga, como é que eles falam? É uma droga do bem. Né? Faz menos mal que o cigarro. É que faz menos mal do cigarro. É uma droga da paz, lembrei. Esse é o discurso. A maconha é a droga da paz. Mas tire a maconha do jovem para ver se ele fica em paz. Não é? Então não existe isso. Então qual o caminho melhor para trabalhar com os jovens com relação à drogadição? A gente já disse aqui, primeiro estar próximo ao seu filho. Não sei qual a sua realidade, se tem o seu marido ou não, mas estar próximo a ele, conversar muito com ele. Não é? Procurar literaturas que falem sobre drogas para que você tenha argumentos também, falar qual que é o malefício que traz a droga para a vida dele. Não é? Para que ele se convença, falar, olha, por que é ruim, Mike? Aí você fala, por que eu tenho que parar? Eu sinto, dá um barato legal, mas por que eu tenho que parar? Procure literaturas que falem sobre isso. Né? Ou pessoas, né, que possam... Pessoas, né, grupos que trabalham com drogadição para poder estar informando você. Você tem argumento, fala com ele, por que faz mal, mãe? Você vai falar o que para ele? Olha, por causa disso, filho, eu li num livro tal, li no site tal, que faz isso, que acontece isso, para que ele veja que a maconha é a porta de entrada para outras drogas que são muito piores e acabam com a vida da juventude, né? Recentemente eu vi na internet uma droga que chama Crocodile, né? É horrível a droga, é um ácido que definitivamente deforma a pessoa. Ela corrói, né? É uma coisa horrível, horrível de se ver. Então, por favor, faça esse favor ao seu filho. Converse, esteja próximo, busque ajuda com pessoas que já trabalham com drogadição, se for o caso, para conversar com ele, literaturas que falam sobre isso, para que você possa informá-lo. Também rezar, sem dúvida, por ele, a graça de Deus para socorrê-lo, mas também essa conversa, a argumentação. Quer dizer, André, você está me dizendo, eu compreendo, e penso que pode ser visto também dessa forma, que aquilo que esse filho está vivendo, a depender do comportamento dos pais, que ela ia falar da mãe, mas eu falo do comportamento dos pais, essa experiência, ela pode ser uma experiência positiva, no sentido de ser uma oportunidade de aproximação, de diálogo e de compreensão. Esse jovem pode vir a experimentar a maconha e pode, a partir da ajuda e da presença dos pais, concluir que não diz respeito a ele e que ele não vai dar continuidade àquilo. Significa o que, então? Que foi uma experiência positiva. Exatamente. A pergunta que talvez a senhora possa fazer é por que meu filho buscou esse caminho?
O que levou ele a buscar essa alternativa? Foi só amizades? Teve um outro motivo dentro de casa que foi uma válvula de escape para que ele buscasse essa alternativa? Uma falta de realização pessoal, uma coisa que ele não está se resolvendo dentro dele, autoestima, talvez. Também a senhora possa repetir. E nessa conversa a senhora vai talvez descobrir e colher. Talvez é uma coisa simples, dentro de sua casa, falar, filha, era só isso. Né? E como o Ricardo falou, vai ser positivo. A senhora fala, puxa, que boa experiência trouxemos disso tudo. Eu creio muito nisso. Obrigado, querido. Dá mais tempo, né, Fernanda? Ajuda a gente aqui, Fernandinha. Ajuda a igreja. Carla, a Denise, de Recife, é casada há 20 anos e tem 2 filhas, uma com 19 e outra com 17 anos, que brigam muito entre si. A caçula cobra muita atenção da mãe, a critica e diz que a odeia. A mãe diz não saber como agir, pois a filha a agride verbalmente e a humilha por ela ser dona de casa e não trabalhar fora. Como colocar limites na menina? É uma idade que já está complicado, né? Porque a gente também não sabe se isso sempre foi assim, né? Se ela sempre se sentiu inferior à irmã mais velha. Então, é complicado da gente dar essa opinião a respeito disso. Mas elas brigarem, isso é normal, né? Porque irmãos brigam mesmo e vão continuar brigando até o fim, né? Porque é normal. Quando a gente ama, a gente tem as rusgas da gente ali. Mas briga e depois, eu tenho certeza que depois ela se acerta com uma facilidade e é a mãe que fica sofrendo, porque... Agora, essa questão do limite, ela precisa saber disso também. Não sei como é que ela fala que ela é separada, não? Não, é casada há 20 anos. O marido também, como que age aí no meio, né? Como é que é o seu marido com você? Ele também te humilha, ele também não reconhece você porque você trabalha em casa, né? Que não trabalha fora, mas eu acho assim, sabe, super de valor a mulher que fica em casa, né? Para mim, ela tem um valor inestimável, porque ficar em casa, o serviço de casa não é fácil, se dedicar aos filhos é muito bonito quem pode e faz isso, né? Então, eu acho que ela precisa redescobrir isso. E talvez de você com o seu marido, porque eu acho que uma coisa que não vai ser você sozinha. O casal precisa colocar essa menina também aí, uma questão mais de respeito, né? Ela não perdeu o respeito com você porque você é mãe, né? E precisa ter esse respeito. A reconquista, aí eu volto naquela história, sabe, de querer que ela faça alguma coisa com você, você vai procurando fazer, tentando agradar, né? Mas é na base do diálogo mesmo, né? Não sei como é que a outra irmã também com ela, se pode ajudar a conversar, mas eu penso que você e seu marido é que precisam sentar e, junto com essa filha mais nova, colocá-la no lugar, né? E impor ali o limite e o respeito. Olha, até aqui tudo bem, mas eu sou sua mãe e você precisa me respeitar. Se você não quer gostar de mim, mas respeito você precisa ter. Então, eu acho que tem coisas que não dá para a gente fugir, não, e ficar, coitada, e ter medo dos filhos, não. Eu acho que é até um bem, porque se ela não respeita a mãe, o que vai ser dessa menina na sociedade, né? Não ser num trabalho futuro, com um chefe. Então, vai ser um bem para ela também, você hoje, mesmo que com 17 anos ela tem que levar essa chamada, mas ela precisa levar esse susto, né? Obrigado, querida. André, um homem que pede para não ser identificado pergunta: tenho uma filha de 10 anos e descobri que ela estava vendo vídeo pornô. Ela não tem acesso livre à internet, mas viu o filme no celular de um primo. Conversei com ela, mas às vezes sinto muita raiva dessa situação. Como fazer para evitar que isso se repita? Foi um fato isolado, então? Foi. Ok, obrigado. Muito bem. Pornografia. A pornografia é outro mal também da nossa sociedade, infelizmente. Principalmente por causa de relativismo. Coisa que as pessoas falam que não é pornografia e, na verdade, dentro da nossa moral cristã, é de fato. Não é?
Hoje mesmo vi um vídeo muito triste na internet, uma criança, tinha por volta de 10 anos, como exemplo aqui que cita, que ela estava dançando as músicas de funk, parece que já é uma MC da vida. Totalmente muito triste de ver uma situação dessa. Mas, enfim. Você viu a sua criança de 10 anos vendo esse vídeo pornô. Primeiro, é o mesmo caso que a gente já citou em outro exemplo. Não casar todo alarde. Você fez muito bem. Aproxime-se da criança, converse com ela, mostre o valor e tudo mais, não é? E realmente ver como que ela chegou com tanta facilidade acesso a essa informação do primo ou de qualquer coisa, né? E também conversar talvez com o primo, mas sobretudo conversar, dar valor para as crianças, né? Como a Carla falou, hoje as nossas crianças têm uma facilidade enorme a ter acesso a esse tipo de coisa, seja pelo smartphone, seja por um tablet, por um notebook ou qualquer outro meio, não é? É importante que nós, pais, se nós estamos deixando eles ter acesso a esse tipo de informação, né, se você tomou essa decisão como pai, na mesma proporção você tenha a responsabilidade de acompanhar o que seu filho está vendo. Ah, filho, eu quero ver, pai, o notebook, que eu quero ver o Facebook ou qualquer coisa que seja. Ótimo, filho, senta aqui do meu lado. Vou fazer outra coisa, você vai acessando aqui comigo. E você vai vendo o que o seu filho quer ver, o que ele pode ver. E se ele vê alguma coisa, você vai dando o valor para aquilo. Filho, isso é bom? Por que é bom? Isso é mal? O que você acha? Olha, eu acho isso. Nossa educação católica, cristã, fala isso, filho. E ele vai falando, olha, pai, isso realmente não é bom. Para que quando ele não esteja perto de você, e eventualmente e isso vai acontecer, ele vai ter acesso a esse tipo de informação longe de você, ele possa tomar a decisão certa. Ele falou, já sei o que vou fazer quando tomar essa informação, que eu já vivi isso lá com meu pai. É só clicar e fechar a janela, só clicar diferente, fechar a página, o que quer que seja. André, uma pergunta dentro desse caso. Por conta da idade da criança, nesse fato bem específico, não é? Ela tem 10 anos. Não seria importante assim, que eu fiquei pensando assim, checar um pouco o significado dessa experiência para uma criança de 10 anos. Porque eu imagino que no momento desse, nós pais, nos apavoramos. E é possível que a gente acabe por conceder um significado muito maior do que aquilo que aconteceu com a criança. Talvez fosse bom contar um pouco com o tempo e talvez uma abordagem, talvez até orientada por algum profissional na área da psicologia para para observar melhor o que de fato significou essa experiência para a criança, que pode ser que tenha tido um outro significado que não seja o mesmo que o pai pensa. Eu não sei como você vê isso, você, Carla? Bem observado. É importante, se você vê que é uma coisa que vale a pena levar um psicólogo para acompanhar, né, que você fala, olha, não foi só o caso isolado, né? Tem uma coisa que precisamos conversar e ser trabalhado. Buscar uma ajuda psicólogo, sim, né? E importante, psicólogos que você conheça, que tenha boas referências, de preferência psicólogos católicos, né? Eu tenho experiência dentro do movimento de amigos que buscaram ajuda de psicólogos que foi pior que a encomenda. Então, busque boas referências. E se puder ser católico, praticante, pessoas de confiança, melhor. Obrigado, meu querido. Tenho 3 amigos aqui de Guarapari. Como é o nome de vocês? Breno, Eduardo, Vitor. É o Vitor? O Eduardo e o? Breno. Bento? Breno. Pensei que você falou Bento, nome do Papa. É o Breno, o Rodrigo e o? E Rodrigo, Eduardo. O Eduardo. E Vitor. Breno, Eduardo e Vitor. A Carla está me assessorando aqui. Eles são do grupo de jovens MJC de Guarapari. Estão nos acompanhando. Um abraço para todos. Obrigado pela presença de vocês aí com a gente. Obrigado pelos 3 aqui, muito bem representados. Vocês estão aqui, viu? Obrigado, minha gente. Nós chegamos ao final do nosso programa. Passa rapidinho, né, gente? Em boa companhia. Apesar de que eu estou aqui com muitos nordestinos, vou voltar para casa. Sim, a tapioca, castanha, o cuscuz, a cajuína, a tapioca, o queijo coalho. Vai ser uma noite difícil, mas eu tenho esperança
de que meus amigos nordestinos vindo por aqui, lembre-se desse nordestino que morre de saudade dessa comida boa demais. Obrigado pela presença de todos. Obrigado, Aline. Obrigado, Carla. Deus abençoe sua linda família. Obrigado. Imenso prazer conhecê-lo. Deus abençoe sua família também. Um abraço a cada um. Deus abençoe nossas famílias. E obrigado a você que nos acompanha em casa. Continue com a gente, que Canção Nova é assim, cada vez mais bonita por conta de sua presença aqui com a gente. Até a próxima.